Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, o canal que estuda a Palavra de Deus. Você é nosso convidado a permanecer juntinho conosco nesses próximos minutos, porque vamos conversar sobre os artigos, os pontos centrais da nossa fé cristã, da nossa fé católica, que você possa fazer este investimento, porque isso vai permitir a você ter uma fé mais amadurecida, mais constante, mais firme, menos vacilante, tá bom? A gente pede que você se inscreva no nosso canal, se ainda não fez, acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos semanais, que você possa compartilhar esses conteúdos com a sua rede de contatos e que possa dar aí positivo se você gostou desses conteúdos, tá bom? Meus caros amigos, todas as terças-feiras, Carlinhos e eu temos um programa ao vivo na Web TV São Dimas, é o programa Nascer do Alto. Convido você a nos acompanhar terças-feiras, às 20h30, na Web TV São Dimas. Procure aí no YouTube, Catedral de São Dimas, de São José dos Campos. Lá você vai encontrar a Web TV São Dimas. E terças-feiras, 20h30, o nosso programa Nascer do Alto. Um programa muito gostoso, um bate-papo que fazemos ao vivo. E você é convidada para participar conosco, inclusive mandando mensagens, fazendo perguntas, fazendo uma participação ao vivo juntos conosco. Combinado? Vamos agora à nossa vinheta e já retornamos com o Catecismo da Igreja, a partir do parágrafo 337. Até já. Muito bem, meus caros, estamos de volta e queremos convidar você a fazer conosco a nossa oração inicial, pedindo a luz, a graça, o dom do Espírito Santo sobre todos nós, que sejamos tocados pela graça de Deus e tenhamos o nosso coração amolecido, que as resistências que porventura tivermos sejam retiradas e possamos acolher com docilidade tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos, vamos começar esta nossa conversa de hoje fazendo a leitura do parágrafo 337. Vamos lá? O parágrafo nos diz o seguinte: foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para nossa salvação que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Então, meus caros, na narrativa da criação, lá no livro do Gênesis, nós encontramos que Deus criou todas as coisas em 6 dias, não é? Foram 6 dias de trabalho e que ele descansou no 7º dia. A gente já conversou sobre isso em aula passada, que
esses primeiros capítulos do livro do Gênesis são um maravilhoso poema num estilo de linguagem conhecido como uma linguagem poética ou mesmo uma linguagem mítica. Ou seja, ela expressa uma verdade através de símbolos e figuras de linguagem. Outros fatos bíblicos, por exemplo, foram narrados noutro tipo de linguagem, digamos uma linguagem histórica, como a ressurreição de Jesus, por exemplo. Assim, meus queridos irmãos, indo para o conteúdo da narrativa da criação, tudo quanto existe de visível aconteceu por iniciativa de Deus. E é interessante a gente observar que a criação se deu, ela aconteceu dia após dia. Deus foi criando tudo numa ordem crescente de importância e de relevância, culminando com a criação da sua obra-prima, que somos todos nós, os seus filhos, o homem. Veja, então, que interessante. Deus trabalhou na obra da criação por 6 dias, nos falou o livro do Gênesis, e viu que tudo era bom, muito bom. Lá no Gênesis 2, versículo 2, nós vemos que então, no 7º dia, Deus descansou da sua obra. Então, eu convido você a dar uma paradinha comigo nesse trecho do livro do Gênesis e vamos conversar um pouquinho sobre essa narrativa. Em primeiro lugar, seriam mesmo 6 dias o tempo gasto por Deus para criar todo o universo? Poderia ser, mas seguramente não foi. A ciência já mostrou, já comprovou que o universo, também aqui o nosso planeta Terra, foram criados em milhões de anos. Mas nem por isso a gente está querendo dizer que não foi Deus quem criou todas as coisas. Sim, Deus é o criador de tudo. E ele o fez do seu jeito, do seu modo e no seu tempo. Aliás, o tempo não existe para Deus, porque Deus é eterno. Como eu sempre digo, o tempo é uma limitação que existe para nós, que somos criaturas, mas não é coisa que Deus tenha. Deus não tem essa limitação do tempo. Depois vemos que Deus descansou no 7º dia. Aqui mais uma figura de linguagem. Vejam, Deus é espírito, Deus é todo-poderoso, como já conversamos. Deus não se cansa, ele nunca cessa de criar, ele nunca para de trabalhar. Lá no Evangelho de São João, nós encontramos uma afirmação de Jesus que nos diz: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isso a gente encontra lá no capítulo 5 de São João, no versículo 17. Então, esse descanso de Deus narrado no livro do Gênesis tem um outro significado. Então, vamos ver. Numa outra aula anterior, a gente contou para vocês que o livro do Gênesis foi escrito numa época em que os hebreus estavam exilados, escravizados na Babilônia. E isso aconteceu por volta do ano 580 a.C., ou seja, o mundo já existia, o homem já existia há milhares, quem sabe milhões de anos. E os hebreus ficaram escravizados por cerca de 60 anos lá na Babilônia. E foi para eles, seguramente, um tempo de muita dificuldade, né? Claro, como toda escravidão, não é verdade? Bem, os babilônicos que escravizavam os hebreus abusavam terrivelmente deles, faziam eles trabalharem de uma forma terrível, exaustiva, 7 dias por semana, semana após semana, mês após mês, eles não tinham descanso. Assim, sob inspiração de Deus, o autor sagrado escreveu que foi o Deus único quem criou todas as coisas e que depois de ter criado todas as coisas, Deus descansou no 7º dia. Assim, se Deus, que é o Criador, o Deus único, descansou depois de ter trabalhado, o povo também tinha o direito de descansar um dia na semana. Então, esse preceito
ficou claro e foi confirmado para o povo hebreu através do Decálogo, ou os 10 mandamentos, que foram as leis, não é, dadas por Deus a Moisés, e a gente encontra isso lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 8. Né? E eu convido você também a ler comigo essa narrativa do livro do Êxodo. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Meus caros, as leis judaicas eram mais do que leis tão somente, elas eram a expressão da sua pertença ao povo de Deus. Assim, a obediência à lei de Deus, como, por exemplo, a lei sobre a circuncisão, a lei da guarda do sábado, não é? Eram a forma que o povo de Deus manifestava a sua fidelidade à aliança que Deus tinha firmado com eles, com o seu povo. Então, o ponto central da questão, não é, a ser destacado aqui, é a aliança que Deus firmou com o seu povo. Dessa forma, a gente pode concluir, não é, que este povo, mais do que tão somente ser cumpridores de leis, eram convidados a viver estas regras que Deus havia lhes proposto como uma forma de dizer: sou teu, Senhor, pertenço ao teu povo, Senhor. E isso ficou muito claro tempos depois, através do próprio Jesus, do próprio Cristo, quando ele estabeleceu com a humanidade uma nova e eterna aliança, que se deu através do seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Isso trouxe um sentido novo à lei que até então vigia no meio do povo hebreu. Jesus, nós sabemos, teve diversos embates, diversas discussões com os fariseus a respeito do cumprimento ou não cumprimento da lei, do respeito ou do desrespeito do sábado. Nós sabemos que Jesus fez várias curas em dias de sábado. Jesus ensinou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Meus caros, é muito importante a gente destacar, a gente ressaltar aquilo que Jesus disse, que ele não veio mudar a lei, mas ele veio levá-la à perfeição. Ele próprio disse isso. E, claro, o Senhor Jesus não se furtou de guardar o sábado naquilo que foi de mais precioso, na sua essência verdadeira. Não como os fariseus faziam, que não podiam fazer absolutamente nada no sábado. Jesus guardou o sábado plenamente, porque lá na cruz ele morre na sexta-feira da paixão e ressuscita no domingo. O sábado foi um dia de profundo e total silêncio. Assim, meus caros, a semana foi uma criação judaica, já que eles trabalhavam 6 dias e descansavam no 7º dia, o sábado. Mas surge então aqui agora uma nova ideia, a ideia de 7 dias. O primeiro dia coincidindo com o último dia. Vou explicar melhor. Jesus ressuscitou no 8º dia, no domingo, que é
o sétimo dia após o primeiro dia da criação, que foi num domingo. Percebem vocês? Então, que o domingo passou a ser o dia do Senhor e não mais o sábado, porque este sim é o dia da glória. Como nos fala o parágrafo 349 do Catecismo, que é muito bacana, nasceu para a gente, nasceu para todos nós, um dia novo, que é o dia da ressurreição de Jesus. O sétimo dia, portanto, termina, conclui, encerra a primeira criação, aquela lá do Adão pecador. Mas o oitavo dia de Jesus dá início a uma nova criação, aquela da nova criatura redimida pelo sangue do Cordeiro. E o Catecismo, então, completa afirmando que a primeira criação encontra o seu sentido e o seu ponto mais alto na nova criação em Cristo. A criação de Adão, a criação da humanidade, encontra o seu pleno sentido na criação e na salvação de Jesus Cristo. Mas então, meus caros, eu pergunto para vocês, não fica parecendo muito estranho que tenha existido nas Escrituras, não é? Uma discussão tão acirrada, uma teoria tão complexa, tão difícil, por causa de um dia da semana? Olha, quanta complicação, não é verdade? Então eu digo para vocês que o sábado é muito mais do que tão somente um dia de descanso para glorificar a Deus. Não é o sábado pelo sábado. Essa é a questão que pega aqui, que eu quero conversar com vocês. Como sempre, Deus coloca todas as coisas na perspectiva do seu Filho Jesus Cristo e também na perspectiva da eternidade. Eu falo isso dizendo para vocês que, desde o começo, Deus quis preparar o seu povo, ensinando a esse povo que ele deveria reservar um tempo para que ele, Senhor, fosse Deus de suas vidas. Essa é o sentido que Deus nos dá com esta dinâmica do sétimo dia, uma parada para lembrarmos que Deus é tudo em nós. Poderíamos assim dizer que trabalhar 6 dias e descansar um dia é uma imagem, é uma prefiguração, um treinamento daquilo que Jesus nos obteve com a sua paixão, morte e ressurreição. Ou seja, o trabalhar 6 dias significa o nosso empenho em nossa vida vivida, nossa labuta diária. E o descanso do sétimo dia vai ser a nossa vida de descanso na glória da eternidade lá no céu. E isso foi o que Jesus nos conquistou. Dessa forma, então, o sábado teria um cunho, um sentido escatológico, algo que está ligado com aquilo que há de vir. Teria um novo significado do descanso eterno, em que estaremos para sempre, face a face com o Senhor. Não é bacana isso? Eu achei muito legal. E o parágrafo 347 confirma essa nossa predisposição quando afirma que a criação está em função do sábado. Ou seja, que a criação está em função do culto e da adoração a Deus, que é o que a gente vai fazer por todo sempre quando a gente estiver vivendo a bem-aventurança eterna, lá na glória. De fato, meus irmãos, além de respeitarmos e de seguirmos os mandamentos que Deus nos deixou para nosso próprio bem e para nossa salvação, nós podemos perceber agora que, de maneira mais clara, que essa humanidade recriada, redimida, salva por Jesus, tem agora uma nova referência, um novo olhar nessas leis que foram renovadas e que Jesus ensinou. A lei do amor, a lei do serviço, a lei da caridade. Não são mais as leis pelas leis como os judeus e o povo hebreu viviam
até então e que ficaram vigorando até o tempo que Jesus veio nos visitar. Mas significam sim agora a nossa adesão de coração a essa vida que o Senhor nos conquistou pelo seu mistério pascal e pelo seu Espírito derramado. Nós somos de Cristo e queremos viver plenamente a sua vida em nossa vida, desde agora e por todo sempre. Nós lemos no finalzinho desses parágrafos aí do catecismo, o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, e que nos mostram de uma maneira poética esse nosso mergulho em Deus, na sua obra criada, da qual nós fazemos parte. E eu convido você a ler comigo, a rezar comigo este louvor a Deus através do Cântico das Criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhes graças, e servi-o com grande humildade. Meus caros, Francisco de Assis, lá, séculos e séculos atrás, já havia percebido que esta nossa pertença à criação de Deus nos coloca de uma forma diferenciada na perspectiva do amor de Deus. Deus nos ama, nos deu a sua imagem e semelhança e deu tudo para nos servir. É muito bom quando a gente percebe isso e quando a gente faz da nossa vida uma caminhada, né, nessa perspectiva. O nosso querido Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, faz um ensinamento, um chamamento dos cuidados que nós devemos ter com a nossa casa comum, que é a natureza, da qual também nós, homens, fazemos parte. Não basta a gente se colocar fora da natureza e achar que as coisas que acontecem fora de nós não nos dizem respeito. Pertencem sim à nossa vida e do nosso cotidiano. E eu convido você a fazer a leitura também desta encíclica do Papa Francisco, porque nos dá um novo olhar sobre a nossa vida. Nós estamos caminhando nesta terra, cuidando de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, na certeza de que um dia estaremos com Ele lá na eternidade, na sua glória, naquela bem-aventurança eterna. O sábado era para o povo hebreu um dia de culto, de descanso e de louvor a Deus. Hoje é o nosso domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Este dia da ressurreição, nós vamos vivê-lo plenamente, totalmente, eternamente, um dia lá na glória. E nós estamos fazendo esse treinamento desde agora, desde já, para aquilo que um dia virá. Então, eu convido você a começar a prestar atenção de como você tem vivido esse seu descanso no Senhor, como você está valorizando este dia do Senhor na sua vida, se já está sendo mesmo um treinamento para aquilo que há de vir ou ainda não. Não perca tempo, faça esta experiência deste encontro com Deus e você vai ver como não só o domingo, mas toda a sua vida ganha um colorido, um significado muito mais especial. Somos do Senhor, que Ele possa ser o dono de nossas vidas. Fazemos parte deste povo que é dele, nesta eterna aliança firmada pelo sangue de Jesus. Que a nossa vida seja expressão disso.
deste encontro, desta vida, deste lançar-se em Deus, na certeza de que Ele é tudo em nós. O Salmo número 8 das Escrituras nos lembra que Deus nos fez um pouquinho menor do que os anjos, mas cheios de graça, cheios de valor. Somos criaturas de Deus. Deus fez tudo por nós e fez tudo para nós. Vamos louvar a Deus com as nossas vidas. Vamos permitir que Ele seja o Senhor de nossas vidas a vida toda, o tempo todo, por toda a eternidade. É a mensagem que queríamos deixar para você. Espero que você tenha gostado e convido você agora na sequência a fazer a leitura desses parágrafos do Catecismo sob essa perspectiva de que fazemos parte da criação de Deus, que tudo que Deus criou foi para servir e nos agradar, a nós, seus filhos, e que o Senhor estabeleceu conosco uma aliança que nos conduz, nos leva para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos.